Em regresso, no Ceará, o bando tentou homiziar-se temporariamente na fazenda de Isaías Arruda, depois de ter ingressado sem problemas em Limoeiro do Norte e de ter enfrentado a polícia no combate de Macambira. Dessa vez, Isaías Arruda não se mostrou tão compreensivo e submisso. Tentou liquidar os cangaceiros, adicionando veneno na comida a eles servida, e subsequentemente ordenou que se pusessem fogo ao local onde os bandoleiros se refugiaram, quando fustigados pelos jagunços da fazenda e alguns soldados a eles coligados. Essa atitude, denominada de traição por Virgulino Ferreira, pode ser explicada pela única oportunidade que Isaías Arruda encontrou para ver-se livre de Lampião, embora lançando mão de recursos extremos. Decididamente, o rei do cangaço enfrentava uma série de insucessos, embora tenha saído incólume de todos. Para completar, o frustrado ataque a Mossoró, somado à atitude intolerante de Isaías Arruda, que até então lhe fora leal e lhe dera guarida, fizera com que muitos cangaceiros debandassem. Parecia que a sua boa estrela se anuviara. A força de Nazaré, avisada de que a volante do tenente Arlindo Rocha fora atacada de emboscada por um grupo de cangaceiros no lugar denominado Brejo do Gama, Mirandiba, em Pernambuco, e duas investidas sucessivas, partiu a toda pressa a pé, durante noite muito escura, passando em Santa Maria para então chegar ao local da emboscada. A essa altura, tudo havia terminado. Contudo, a situação da tropa de socorro, comandada por Odilon Flor, era aflitiva, estando todos machucados pela travessia apressada da Caatinga. Mesmo assim, essa tropa seguiu, com esforço até perto da fazenda Vaca Morta, mas já os homens mal podiam andar, devido aos calos e assadura nos pés. Desistiram então da busca e arranjaram animais para uma parte da viagem de regresso. Em fins de setembro de 1927, Lampião, agora com apenas 9 companheiros, percorria praticamente sem se deter o sertão de Pernambuco e as áreas vizinhas dos estados do Ceará e de Alagoas, acossado por forças volantes. Os cangaceiros enfrentavam um período aflitivo, às vezes passando de 2 a 3 dias sem beber água, exceto aquelas conseguidas sugando-se caus descascados de xique-xique. Chegando o grupo à Pedra Montada, na Serra do Brabo, município de Vila Bela, ali passou o dia. Na manhã seguinte, foi aprisionado um agricultor, Odilon Valério, o Barraca, conduzido pelos cangaceiros até Surubim, sempre magiando o leito do rio Pajeú. Durante essa marcha, avistaram uma casa onde poderiam mitigar a sede. O homem que seguia à frente, junto a Odilon Valério, esperou o chefe para pedir que fossem ali apanhar água, mas não obteve seu consentimento, sob a alegação de que poucos dias de sede eram suportáveis e os homens deveriam continuar aliviando a sede apenas com o xique-xique. Em Surubim, Lampião deu liberdade à Barraca, mas lhe recomendou que, caso avisasse os macacos, dissesse estar vindo do trato com o gado no campo. Sabino, então, interrompeu a instrução de Virgulino. Por mim, você pode informar que fui eu que passou por aqui e que a força pode tomar meu rastro. O cruel bandoleiro logo teria seu desejo realizado. Ao cruzar o leito seco do rio Pajeú, no lugar denominado Ponto do Poço, o bando deparou-se com a volante e todos foram forçados a escapar
saltando de ribanceiras muito altas, espalhando-se na caatinga. Félix da Mata Redonda, que claudicava desde o combate das Caraíbas, caiu e quebrou a cabaça d'água que trazia a tiracolo, quase sendo capturado. Ainda em 1927, o cangaceiro, conhecido pela alcunha de tenente, conseguiu, através de uma carta de recomendação do major da Guarda Nacional, Inocêncio Lima, e do major Teófane Torres, abandonar o cangaço. Esse homem fora vítima de injustiça. Originário de Quixaba do navio, tivera a pretensão de alistar-se na polícia, fazendo um pedido nesse sentido a Higino Bellarmino. Viajou para Triunfo a fim de concretizar sua aspiração, acompanhado por um membro de sua família, Pedro Valente. Ao passarem nas proximidades de Caiçarinha, foram surpreendidos pelas ações arbitrárias de um grupo de homens que se diziam soldados. Tenente foi tratado de modo agressivo, com agravante de ver arrebatada sua arma. Naquele momento, desistiu de assentar praça e terminou dando enorme trabalho à polícia, em cujas fileiras poderiam ter sido muito útil, como o indivíduo corajoso que demonstrava ser. Já no ano de 1928, Tenente foi visto em São Paulo, onde se encontrava trabalhando e totalmente recuperado. No ano de 1928, Euclides Flor estava em Alagoas com a sua volante, quando recebeu uma ligação do destacamento de Mata Grande, avisando ter o bando de Lampião atravessado o rio Mochotó, em direção a Pernambuco. A volante marchou incontinente, encontrando rastro de numeroso grupo que tomava o sentido da fazenda Engá à Serra do Peitudo. Acompanhou Euclides aquelas pegadas, pertencentes não só aos bandoleiros, como também uma tropa comandada pelo sargento Exílio de Souza Nogueira, incumbido de missão semelhante à sua. Ao chegar à serra, perdeu a pista e resolveu prosseguir em direção à Serra do Periquito, onde as duas forças volantes se encontraram. Lampião, a essa altura, já escapulira pelas Caatingas, atravessando novamente o Mochotó e regressando a Alagoas. A época era de extremo calor. A água dos cantis dos soldados já havia acabado. As forças decidiram viajar mais 6 léguas até Pipocas, no navio, em Pernambuco, onde encontrariam água. A marcha tornou-se penosa. Os homens atravessaram grandes trechos em cima dos macambirais, procurando encontrar, entre os cactos, o coroa de frade, para ao menos umedecer os lábios e aliviar seu ressecamento. O desespero começou a tomar conta da tropa. O desânimo era total em alguns homens. Um valente soldado, Antônio Chico, a certa altura, jogou seu rifle contra um tronco de aroeira e deitou-se para morrer. Um companheiro procurou animá-lo, apanhando sua arma e ajudando-o a erguer-se para atravessar aquele verdadeiro deserto. Na chegada a Pipocas, o quadro que se formou foi tragicômico. Os soldados, em trôpega carreira, partiram em direção aos potes, onde tentaram beber o líquido nas largas bocas desses utensílios, enquanto outros corriam para o riacho e mergulhavam a cabeça nas cacimbas, querendo solver a água de uma só vez, devolvendo-a logo aos vômitos. Horas mais tarde, chegou uma terceira volante, comandada por Manuel Neto, vinda do sopé da Serra Negra. No dia seguinte, as tropas foram informadas do retorno de Lampião ao estado de Alagoas. As 3 volantes marcharam para Inajá, ainda em Pernambuco, onde Exílio prendeu um coiteiro que o havia ludibriado dias atrás. Vendo-se descoberto, o homem revelou tudo o que sabia, inclusive a localização de um arsenal no serrote do Ingá. No mês de fevereiro de 1928, as forças volantes, sob o comando de Manuel Neto, Euclides Flor e Exílio Nogueira,
retomaram a pista do bando nas proximidades do Rio São Francisco. Como de costume, os cangaceiros usaram suas táticas para dificultar a marcha das forças. Lampião, ao invés de seguir para os campos do navio e Alagoas, como se previa, desviou sua rota para a região da Serra do Catolé, em São José do Belmonte. Dali retrocedeu à zona do povoado Carmo e, em seguida, atravessou a fronteira para o Ceará, onde desapareceu misteriosamente. Apesar de todos os ardis empregados para desorientar as volantes, estas não perderam seu itinerário correto até a penetração em território cearense. Em local adequado a esconderijo, pela profusão de serras e vegetação densa. Já não era só as precitadas volantes a perseguir Vigorino. Outras iam chegando, incluindo a do tenente Arlindo Rocha, atraídas pelo serviço de ligação, pois havia rigorosa obediência aos princípios de solidariedade que norteavam os comandantes das volantes. Depois de muitos dias vasculhando as caatingas, sem obter a mínima informação do grupo, suspeitando-se de que o mesmo, em virtude da ausência de notícias, já estivesse de volta à região do Pajeú, Euclides regressou com sua força àquelas paragens, continuando os demais milicianos no local onde Lampião havia desaparecido, atentos ao trabalho de descobrir o paradeiro do bando, o que seria conseguido dias depois através de um fazendeiro, Antônio da Pissarra. Ele informou que os cangaceiros estavam ocultos numa serra bem próxima à sua fazenda. O tenente Arlindo Rocha tratou de reunir as volantes que se encontravam nas redondezas, procurando pistas. Localizados os bandoleiros, a preocupação precípua era atacá-los o quanto antes para não se perder a oportunidade com uma imprevisível retirada do bando. O cerco ocorreu à noite, debaixo de fortes chuvas e muitos trovões. O sargento Ercílio Nogueira encontrou uma precária vereda pela qual subiu a serra. As demais tropas avançaram pelos flancos, protegidas pela escuridão, mas enfrentando a posição aclive do terreno e a agressividade da vegetação. Ercílio movia-se à frente de seus homens cautelosamente. De súbito, deparou com parte do bando a marchar em sentido contrário e houve troca de tiros a queima-roupa. A escuridão tornava o combate confuso. Os bandoleiros podiam passar pelos soldados sem se distinguirem destes. Contudo, o clarão de um relâmpago fez com que Ercílio vislumbrasse Sabino Gomes e o acertasse com um tiro. Descoberto o seu abrigo, Lampião fugiu cautelosamente. Alcançando no terreno pleno, usou sua senha de rápida descarga de arma curta, cientificando aos companheiros está incólume e a direção em que se achava. Na manhã seguinte, as forças voltaram ao local do tiroteio e encontraram acentuados vestígios de vômito, forte evidência de que algum bandoleiro havia sofrido graves ferimentos. Mais adiante, descobriram o chapéu e a túnica de Sabino, com os galões de segundo tenente. Posteriormente, foi confirmada a morte de Sabino Gomes de Góes. Lampião perdia assim um dos cabras em que mais confiança depositava, um homem valente e de extrema perversidade. Esse tiroteio aconteceu no dia 27 de março de 1928.